Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, nós estamos hoje gravando uma mensagem de Natal para deixarmos para os nossos irmãos ouvintes do nosso programa. Essa mensagem, como sempre, do nosso amigo J. Marques, intitula-se Numa Bela Noite de Luar. Nós vamos ler a mensagem e em seguida faremos os comentários. Numa bela noite de luar, um menino rendilhado de estrelas nasceu. Maria, sua mãe, disse: assim o chamarei, Jesus de Nazaré. Belo como uma noite de luar, ele trouxe nos lábios o sorriso de Deus. Lindas mãos tocando invisíveis canções, assimiladas pela suave brisa da primavera. Noite de luar e Jesus a cantar. Orquestra de anjos a desabrochar. Imagens de sonhos a bailar. Ternura celestial a emocionar. Esperança de amor a novos rumos apontar. Deus, o Pai Celestial, enviou-nos Jesus, mestre da fraternal poesia. Luar da noite inesquecível, era tão belo que umedecia de lágrimas o olhar dos poetas. Amparados nos versejares das elevadas manhãs, raios de sentimentos sagrados cruzavam os ares. Então, feita a leitura da mensagem, nós vamos comentá-la. Bem, o primeiro item que nós gostaríamos de abordar era o pensamento hegemônico da época de Jesus. Qual foi a grande mudança que Jesus trouxe para nós? Qual foi a grande mudança que Jesus trouxe para o nosso planeta? Foi exatamente a lei do amor. Quando Jesus nasceu, o que imperava era a lei de Italião. Era o olho por olho, dente por dente, né? Essa lei era a dominante, aquela que imperava. E Jesus ele trouxe para nós uma mudança de paradigma, na qual ele nos falou sobre o amar os vossos inimigos e sobre o perdão, como o perdão incondicional como um valor fundamental a ser trabalhado, a ser divulgado. Então Jesus ele nos trouxe essa possibilidade. E isso revolucionou as pessoas da época, o pensamento da época, porque naquele momento esse ideário de amor era uma covardia, era considerado covardia. Se nós formos verificar os dias atuais, até hoje existem pessoas que falam assim: eu não levo desaforo para casa. Na minha época, alguns pais, meu pai, graças a Deus, nunca falou isso, mas alguns pais falavam o seguinte: se você apanhar na rua e chegar em casa chorando, você vai apanhar de novo, porque você tem que aprender a ser homem e tem que aprender a revidar as agressões na rua. Então, se algum garoto te bater, você tem que bater também. Tem que bater e vencer a briga. Então, para ser homem, você tem que provar que você sabe brigar. Então, naquela época, na minha época, minha geração, o pensamento era esse: você, para ser homem, tem que aprender a brigar, tem que ser bom de briga, tanto falando como fisicamente. Se a 2000, então eu estou falando disso em década de 70, né? Então, se 1970 anos depois de Jesus, esse pensamento dominava, e hoje, em 2022, a gente sabe que muita gente ainda pensa assim. Imagina na época de Jesus, há 2022 anos atrás, em que a ignorância imperava. Então era covardia alguém agredir o outro e o outro não revidar. Era covardia você ter um inimigo e você não querer se vingar daquele inimigo. A gente vê que tem um livro do Érico Veríssimo chamado O Tempo e o Vento, é um épico de alguns volumes, que mostrava que no Rio Grande do Sul, no século XIX, quando uma família ofendia a outra, a situação da ofensa era resolvida na espada. O irmão mais velho ia na casa do outro para
brigar de espada até a morte. E aí dali resolvi o problema. Tinha que ter uma morte para resolver o problema. Aquela questão lavar a honra com sangue. A gente vê que até mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala do duelo, que no século XIX já estava começando a cair em desuso, mas ainda se mantinha como uma cerimônia. Então vejam, esse pensamento de Jesus da lei do amor foi um pensamento revolucionário até hoje, porque até hoje nós ainda vivemos na lei de Talião, nós não perdoamos as pessoas. E aí depois, com a continuidade dos pensamentos crísticos serem disseminados, houve a configuração da Casa do Caminho. Depois que Jesus foi crucificado, depois que ele deixou a sua semente de luz e essa ideia, a Casa do Caminho foi consolidada. A Casa do Caminho foi colocada. E aí os apóstolos acolheram pessoas que eram desprezadas na época, que eram os órfãos, os rancenianos, os idosos abandonados e os loucos, que muitos loucos nós sabemos que eram vítimas de obsessões. E os apóstolos, como eram médios de cura, eles curavam aquelas pessoas. Então ali foi o primeiro núcleo espírita que se tem notícia. Eu estou falando isso baseado numa colocação de Emmanuel que está no livro Paulo Estevão. Então Paulo Estevão relata, no livro Paulo Estevão, Emmanuel relata que pode-se considerar a Casa do Caminho como a primeira casa espírita que se tem notícia. Por quê, meus irmãos? É porque o espiritismo é melhor? Não, é porque no espiritismo não tem hierarquia e nós temos a simplicidade como base. E era isso que imperava naquela época lá na Casa do Caminho. Não tinha bispo, não tinha pastor, não tinha sacerdote, não tinha hierarquia religiosa, todo mundo era igual, todo mundo podia ir lá no púlpito pregar a palavra de Jesus, não tinha esse negócio, não, aquele ali é ungido, só ele que pode falar em nome de Deus, os outros não podem, eu tenho que escutar e obedecer. Não havia essa ideia, né? E aí essa colocação, essas propostas, esses fatos, chegaram aos ouvidos de Paulo de Tarso, que era um rabino muito importante daquela época e que era radical. Ele não era mau, ele era radical na defesa das leis mosaicas. Aí ele ficou sabendo também que havia um pregador chamado Estevão que estava se sobressaindo nas suas pregações. E o Paulo de Tarso era noivo de Abigail. E Abigail, na sua infância, tinha perdido de vista um irmão muito querido que tinha sido atingido pelos romanos e tinha sido colocado nas galéias. E ela tinha vontade de reencontrar esse irmão. Aí o Paulo de Tarso se coloca como o primeiro perseguidor dos cristãos. Ele vai até a Casa do Caminho e desafia o nosso irmão Estevão para uma disputa de retórica. E aí o Estevão, que era inspirado pelos mentores espirituais que faziam parte da equipe de Jesus, ele começou a rebater todas aquelas colocações de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, muito irritado, deu um tapa no rosto de Estevão, porque ele ficou sem resposta. Ele ia fazer as colocações, citava o Antigo Testamento, e o Estevão tinha um conhecimento profundo também do Antigo Testamento, e também um conhecimento profundo chamado Novo Testamento, que estava começando a ser escrito, né, por Mateus e por outros cristãos. Então Mateus, que foi o primeiro relato sobre a vida de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, era o que tinha na época. E o Estevão era um estudioso e ele, além disso, era inspirado pela equipe de Jesus. Então ele respondeu a todas essas objeções de Paulo. Paulo, muito irritado, como não tinha o que falar, ele deu um tapa no Estevão. Aí o Estevão ficou em silêncio, né? E aí saiu até sangue do nariz e da boca do Estevão devido à violência do tapa, né? E aí o Paulo de Tarso, vendo que ele não reagia, ele falou assim: esse teu Jesus aí te ensina a ser covarde?
Aí o Estevão responde: não, ele me ensina a amar os meus inimigos. E aí o Paulo de Tarso prende Estevão e começa a estabelecer uma perseguição aos cristãos. E é planejada um apedrejamento de Estevão. E ele leva para a cerimônia de apedrejamento Abigail. E Abigail, ao chegar no Sinédrio, que era o local estabelecido para ter apedrejamento de Estevão, ela verifica que aquele Estevão era Gesiel, era o seu irmão, ele tinha trocado de nome. Uma das cerimônias, um dos elementos estabelecidos pelos cristãos primitivos era mudar de nome, porque era como se fosse uma fidelidade a Jesus para mostrar que a pessoa tinha aceito o Cristo. Aí ela chega a ver que é o Estevão. O Estevão era Gesiel e comunica a Paulo de Tarso, mas já está ali estabelecido o apedrejamento, ele acontece e Abigail vai se despede de Estevão, né? E ele relata: esse é o vaso escolhido, apontando para Paulo de Tarso, esse é o vaso escolhido. E aí, lógico, a gente não vai contar aqui toda a história de Paulo, que a gente sabe que é muito grande, né? O livro, o Haroldo Dutra, né? Muito melhor do que eu, já contou essas colocações. A gente está fazendo essa referência para mostrar como Jesus mudou os paradigmas da época. Então, um homem com a competência de Paulo de Tarso, com o radicalismo de Paulo de Tarso, como ele foi tocado por Jesus para ele poder estabelecer uma mudança. Aí o Paulo de Tarso se torna Saulo. Não, perdão, eu cometi aqui um erro histórico, né? Ele não chamava Paulo de Tarso, ele era Saulo de Tarso. O nome original de Paulo era Saulo de Tarso, né? Aí depois que ele se tornou cristão, que ele passou a se chamar Paulo de Tarso. Então vocês desculpem a minha incorreção, estou corrigindo agora, porque ele chamava-se Saulo de Tarso, e aí depois que ele se converte ao cristianismo, ele passa a chamar Paulo de Tarso, ok? Então, feita a correção, o que acontece? No ano 64, Roma pega fogo, e quem está ali como imperador da época era Nero, que era um psicopata, era um companheiro extremamente desequilibrado. Logicamente que hoje o Nero daquela época já não existe mais, porque ele já reencarnou e já resgatou de alguma forma o seu erro de vidas anteriores, mas naquela época ele era um psicopata. Então ele atribui aos cristãos o fogo que ocorreu, o incêndio que ocorreu em Roma. E a partir daquele momento, os cristãos passam a ser perseguidos. E durante mais ou menos 300 anos, essa perseguição aconteceu. Então, durante esse período, os cristãos primitivos se ocultavam nas catacumbas, que eram os cemitérios daquela época. E aí eles eram perseguidos porque os romanos infiltravam espiões entre os cristãos, pessoas que falsamente se convertiam ao cristianismo para dar informações para as milícias romanas. E aí eles, periodicamente, eles eram presos, porque tinham cristãos que eram falsos, infiltrados entre eles. E aí houve essa perseguição durante mais ou menos 300 anos. Os discípulos de Jesus pereceram. O único que não foi sacrificado foi João, que ele se manteve idoso, né? Ele conseguiu sobreviver a essa carnificina. Ele ficou junto de Maria e depois ele conseguiu sobreviver, porque isso já estava programado, né? E aí João deixa o Apocalipse, que de acordo com Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é a história da humanidade que vai acontecer até o advento do Consolador prometido. E aí ele relata, né, que haveria uma mudança no cristianismo. Que mudança foi essa? Depois de 300 anos de perseguição, Constantino oficializou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. O Império Romano já estava esfacelado pela corrupção, pelas lutas internas, haviam 2 imperadores, e o Constantino ele ganhou o direito de ser o imperador romano da época,
e ele oficializou o cristianismo como a religião. Por quê? Porque na véspera de uma batalha que ele ia ter com outro pretendente ao trono, ele viu no céu uma cruz. E aí falaram para ele: olha, essa cruz aí representa aquela seita dos cristãos. Ele que já estava meio desesperado, querendo ganhar a guerra, ele falou assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar, já que está aparecendo no céu essa cruz, eu vou botar essa cruz nas bandeiras do meu exército, e se eu ganhar, eu me converto ao cristianismo. E foi o que aconteceu, né? Logicamente que aquilo ali já estava planejado pela espiritualidade para ocorrer, e aí ele ganhou a guerra, ele criou a cidade de Constantinopla, e ele oficializou o cristianismo como a religião no Império Romano, banindo o paganismo. Mas o que aconteceu? Depois que ocorreu a oficialização do cristianismo como a religião no Império Romano, ele se transformou em catolicismo. E aí começou a haver também uma mudança e um desvirtuamento ideológico naquilo que Jesus tinha estabelecido. Então criou-se algumas questões, que é a ressurreição, quer dizer, a reencarnação foi banida e substituída pela ressurreição, porque a reencarnação era divulgada pelos cristãos primitivos como uma verdade absoluta. Mas depois que o cristianismo foi oficializado e se transformou em catolicismo no Concílio de Nicéia, a reencarnação foi substituída por ressurreição. Então muita gente ainda acredita que os mortos estão dormindo e que só despertarão no juízo final, que Jesus vai voltar, vai separar os bodes das ovelhas, as pessoas vão sair andando depois de anos e anos, séculos de morta, e aí vai se formar uma nova terra, uma nova humanidade. É a crença ainda de muitos companheiros de diversos segmentos religiosos, que dizem que Jesus vai voltar no juízo final e vai julgar, e é isso que vai acontecer. E esse desvirtuamento criou algumas questões muito complexas, históricas, que foi a Inquisição, as cruzadas e a perseguição aos médiuns. Então a Inquisição e as cruzadas foram lutas que se matavam em nome de Deus, né? A Inquisição perseguia as chamadas crenças heréticas e eles queimavam as pessoas na fogueira, e a cruzada foi aquela luta durante séculos, mais ou menos em torno de 200 anos, que ocorreu entre cristãos e muçulmanos, sendo que o muçulmano era considerado uma religião do mal, era o eixo do mal. Então houve essa luta capitaneada pelos papas. Os papas estimulavam essas ideias. E houve a perseguição aos médiuns. Então a Inquisição perseguia todo mundo que tinha sintomas de mediunidade. E a mais emblemática foi Joana d'Arc. Joana d'Arc era uma médium clarividente, ela tinha acesso a informações no mundo espiritual, e ela foi julgada como bruxa, foi colocada na fogueira e foi morta, queimada. Então, durante muito tempo, essa foi a configuração histórica que foi estabelecida. Teve a Reforma Protestante, que deu uma mudança, uma amenizada na situação, mas mais adiante, com Calvino e os outros que substituíram Lutero, acabou que o protestantismo também adotou alguns pontos de radicalismo, não aceitando determinados conceitos. Bem, então, o que estava sendo programado pela espiritualidade para resgatar aquela simplicidade inicial do cristianismo primitivo? O Consolador prometido. Jesus, no seu evangelho, ele já tinha dito que o Consolador viria para restaurar a simplicidade, para lembrar aquilo que ele tinha pregado. Os companheiros evangélicos e católicos dizem que essa passagem é uma referência ao batismo, que quando você se batiza, você passa a ter uma visão diferenciada, passa a ter uma fidelidade a Jesus. Mas nós espíritas
interpretamos que o Consolador prometido é exatamente o retorno às origens do cristianismo primitivo. E por que ocorre isso? Porque nós sabemos que o cristianismo primitivo tinha as suas bases na imortalidade da alma, na crença em Deus, na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos habitados e na comunicabilidade dos espíritos. Então relata-se que nas igrejas, Emmanuel relata, no livro Paulo Estevão, que nas igrejas primitivas ocorria um fenômeno de voz direta, de escrita direta, aqueles companheiros que pereciam nos circos romanos vinham dar mensagens psicofônicas relatando que tudo aquilo que Jesus falara a respeito do seu reino era verdadeiro. Então, o Consolador prometido trouxe essas informações de volta, que eram adotadas pelo cristianismo primitivo, e a doutrina espírita se constituiu. E hoje, meus irmãos, que nós estamos encerrando mais um ano, o que precisamos fazer? Nós temos urgentemente que estudar a doutrina espírita, compreendê-la e principalmente vivenciá-la e principalmente praticá-la. Nós não podemos mais postergar para outra reencarnação os conhecimentos da doutrina. Nós temos que estar em sintonia com Jesus para que esses conhecimentos doutrinários eles se façam presentes. Nós precisamos estar atentos àquilo que Jesus nos fala para que nós possamos exercitar. E hoje temos que, então, desejar a todos nós, no próximo ano, e na semana que vem nós vamos colocar mais um comentário, sobre uma página, dando para vocês aí uma mensagem final de ano. Então nós precisamos colocar a questão da importância da reforma íntima, de nós lutarmos contra o egoísmo, o orgulho e a vaidade e adotarmos um pensamento mais tranquilo, um pensamento em que a humildade, a caridade, a fraternidade, o altruísmo sejam mecanismos que nós vamos estabelecer para que a nossa vida seja melhor. Então eu queria desejar a todos vocês que durante esse ano nos ouviram. Temos poucos ouvintes, mas nós não temos essa preocupação porque não queremos ficar famoso. O nosso trabalho aqui é mais um pontinho que tem, lógico, a gente sabe que tem Haroldo Dutra, tem o Divaldo, o Raul Teixeira, o Cosme Massi, tantos companheiros aí que falam sobre espiritismo muito melhor do que eu. Mas nós temos aqui as páginas do J. Marques, porque o nosso objetivo também é divulgar arte espírita, que nos fala de forma poética sobre os ensinamentos espíritas. Por isso que a gente continua fazendo esse trabalho. Nós temos esse nosso irmão, que é o nosso auxiliar aqui no nosso programa, que envia essas mensagens e, inclusive, para finalizar o nosso comentário de hoje, a gente vai ler uma página que ele nos deu sobre uma passagem da vida de Jesus, e aqui o título é A Missão. A gente vai ler para vocês, para nós encerrarmos aqui o nosso comentário. Jesus reuniu seus discípulos e disse-lhes: Vós sois os meus cantores. Dou-lhes poder para espalhar o meu poema por toda a parte. Iluminados pelo sol da minha poesia, vós expulsareis os demônios do coração e da mente humana. Os anjos infernais, temerosos das ações perfumadas de vossos gestos renovados, fugirão apavorados, porque senão até eles, que vivem ensandecidos de dores, serão tocados pelos deleites da minha música e renunciarão ao mal, arrependidos de tantas iniquidades. Quando chegarem nas casas das pessoas doentes, vós sereis capazes de transformarem carnes apodrecidas em membros saudáveis, pois a luz do meu poema, através de vós, renovará qualquer doença,
transfigurando-as em atos de beleza. Para tal, não leveis alforje, nem bastão, nem qualquer pertence. Faz-se necessário apenas que caminhe na direção das rotas poéticas dos sonhos. Observem a direção das estrelas. Ouçam a voz do vento, a vibração das águas, o cantar dos pássaros. As rotas poéticas estão em suas mãos, contidas nos traçados de vossos destinos. As estrelas dos meus poemas iluminam a noite das dores humanas, acendendo em cada vida o inesgotável facho da esperança. A voz do vento carrega as pétalas dos jardins, transformando vidas em cânticos de alegrias. A vibração das águas demonstra a suavidade das nascentes, dando-nos a certeza da possibilidade de recomeçar. O cantar dos pássaros abre os segredos dos horizontes ilimitados, onde a aurora resplandece verões. E, se os habitantes das casas pelas quais passarem vos tratarem mal, ou rejeitarem a leveza dos poemas declamados, sacudi a poeira dos vossos pés, e caminhem na busca de outros corações, pois pessoas de sentimentos ressequidos não merecem o toque sagrado das emoções raras. Depois de orientar os discípulos, olhou para mim e telepaticamente disse-me: quanto a vós, poeta, dou-lhe a missão de reescrever as minhas palavras em tonalidades de prosa poética, para que a humanidade compreenda que um dia um poeta divino declamou um lindo poema de amor. Foi assim que Jesus orientou-nos. Com isso, meus irmãos, eu quero deixar para todos vocês que durante esse ano nos acompanharam um Feliz Natal, uma noite muito tranquila, muito feliz, e vamos permitir que Jesus seja uma constante em nossas vidas. Que nós façamos Natal todos os dias, porque todos os dias é momento de nós pensarmos nessa vibração poética de Jesus em nossas existências, para que sejamos mais felizes e principalmente para que entendamos de uma vez por todas a lei do amor que Jesus nos deixou como uma noite de luar que ilumina a noite das nossas existências materiais ainda tão atreladas ao sofrimento. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que nós tenhamos um Feliz Natal, e na outra semana eu vou colocar uma outra mensagem de final de ano para que nós tenhamos a oportunidade no próximo ano crescermos espiritualmente cada vez mais. Fiquem em paz, bom Natal, que Jesus nos abençoe.